Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. A aula de hoje, vamos continuar falando de campo elétrico, é o nosso alvo de estudo agora. Só que vamos falar de um tipo de campo elétrico um tanto que especial. E ele é muito especial porque ele também é muito cobrado nas provas e concursos e tudo mais, pelo fato de ser relativamente simples aplicar em contas esse conceito, ok? Mas antes de a gente falar diretamente do campo elétrico uniforme, que é a aula de hoje, nós vamos relembrar um conceito muito importante, que são as linhas de forças. Eu não dei uma aula exatamente sobre isso, mas eu cheguei a comentar o seguinte. Quando nós temos cargas positivas, certo? Nós temos as linhas de campo saindo, ok? E quando nós temos uma carga negativa, nós temos as linhas de campo entrando, o que seria mais ou menos essa ideia. Positivo, as linhas, as setinhas, ok? Vão ser saindo. E negativo, as setinhas vão ser entrando na carga, ok? Essa seria a ideia. Positivo saindo, negativo entrando. O que significa esse positivo saindo, negativo entrando? Na última aula, nós aplicamos o conceito de campo, certo? Para calcular o campo de cargas pontuais. E aí, vocês viram, foi uma aula até meio longa, que a maior dificuldade está na questão matemática. A ideia principal é cargas opostas se atraem, cargas diferentes, cargas iguais se repelem. Essa é a ideia base aí da nossa parte de eletricidade que nós estudamos e acaba por aí praticamente. Agora, o ponto difícil aqui, que eu diria assim, o passo mais complicado nessa parte da física é a matemática. Por quê? Porque isso que nós estamos calculando, o campo elétrico, ele é um vetor, correto? E como vetor, ele tem módulo, direção e sentido, correto? Se o campo elétrico é um vetor e tem módulo, direção e sentido, aquela fórmula que eu tenho para o campo elétrico, que no caso nós vimos que, vamos só recapitular umas coisinhas, a força elétrica, ok, é dado por K, que eu vou usar aqui Qzão, que é o Q maiúsculo, ok? K, Qzão, Qzinho sobre R ao quadrado, correto? Essa é a força elétrica. E nós vimos que o campo elétrico, basicamente, é esse cara aqui, ó. Então, eu posso substituir o K, Qzão sobre R ao quadrado por E, onde eu vou ter que a força é igual a força elétrica, né? É igual a campo, aqui está campo, vezes a carga, ok? Eu vou ocultar essa setinha aqui, porque ela pode complicar, pode nos confundir um pouco, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, a força elétrica é o valor do campo vezes o valor da carga. Acabou aí, certo? Essa é a fórmula que vincula a força ao campo. Então, eu posso escrever campo de duas maneiras. Eu posso dizer que o campo é igual a esse cara aqui, ó, K, Qzão sobre R ao quadrado, mas também posso pegar essa fórmula aqui, ó, e dizer que o campo é igual a força elétrica dividido por carga. Tá? Então, são duas maneiras que nós temos aqui, ó, para calcular o campo. Beleza, essas são as fórmulas envolvidas. Tudo deriva disso aqui, ó, que é a nossa lei de Coulomb. Aprendemos algumas aulas atrás. O ponto da última aula, o ponto principal da última aula, foi enfatizar que, embora eu use essas fórmulas ou qualquer outra fórmula aqui para calcular qualquer valor, o fato de eu ter o valor não quer dizer que eu já tenha resolvido o meu problema. Por quê? Essas fórmulas elas vão nos oferecer o valor, o módulo do campo. E o campo tem módulo, direção e sentido, certo? Então, eu usar essas fórmulas me permite calcular o valor. Outro problema é determinar a direção e o sentido, tá bom? Isso nós vimos na última aula. E aí volta para essa ideia de linhas de forças. As linhas de forças também recebem o nome de linhas de campo, ok? Então a ideia é a seguinte.
Se eu tenho uma carga positiva, essas linhas, que na verdade eu vou chamar aqui agora de linhas de campo, essas linhas de campo, elas estão dizendo pra gente a direção e o sentido. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, nessa direção aqui, ó, eu tenho a horizontal, sentido direita. Quer dizer que aqui nesse ponto, por exemplo, exatamente nesse ponto, o campo tem essa direção e sentido, horizontal direita. E nesse ponto aqui, por exemplo, o campo referente a esse cara aqui, essa carga positiva, tem essa direção e sentido, que seria ali na diagonal para cima, ok? Agora, se for referente a essa carga negativa aqui, esse ponto, ele vai ter qual direção e sentido? O campo aqui, ó, nesse ponto, vai ter qual direção e sentido? Isso é uma carga negativa, correto? A carga negativa, as setinhas são sempre apontando para a direção da carga. Então, nesse ponto, o campo aqui, por conta da existência dessa carga, vai ter essa direção e sentido. Então, daí surge a importância das linhas de força, ou linhas de campo, ok? E a gente determina o valor do campo usando as fórmulas. Ok, usei as fórmulas, assim é o campo. Tá, agora a gente precisa saber a direção e sentido. Até aí tranquilo, né? Basicamente foi uma revisão da última aula. Qual é o ponto interessante aqui? É o seguinte. Olhando para esse problema aqui, para esse desenho aqui, eu tenho uma carga positiva do lado de cá, tá? Que está cortada aqui no quadro. Eu tenho a carga positiva. E aqui é o que nós chamamos de carga de prova. Carga de prova é aquele cara que eu coloco ali e vejo para onde ele vai se mover. Em geral, a carga de prova a gente conhece, a gente sabe o que está colocando ali, entendeu? E esse cara aqui, que por enquanto para a gente vai ser uma carga positiva, digamos que a gente desconhece ele e por aí vai. O grande lance é o seguinte, digamos que a minha carga de prova seja positiva, ok? Então, esse cara aqui, no final das contas, ele é positivo, ok? Se ele é positivo, esse cara aqui é o cara que não sai do lugar. A gente sempre faz isso, né? Um fica parado, que é o que vai gerar o campo, e o outro é que a gente vai colocar lá e ver para onde ele se move. É sempre assim. Então esse aqui não vai sair do lugar. Quando eu pego e jogo essa carga positiva aqui, o que a gente espera que aconteça? Que ela se afaste. Por que ela se afasta? Porque o campo está nesse sentido? Bem, o campo está nesse sentido. Não está errado. Mas ela não se afasta porque o campo está nesse sentido. Só por causa disso. Ela se afasta porque positivo com positivo são cargas idênticas, né? Se repelem. A ideia é que as linhas de campo vai dar a direção para onde essa carga vai ser repelida, ok? Então, a direção para onde essa carga vai é essa aqui, ó, seguindo essas linhas de campo aqui. Note que tem umas linhas aqui, ó. Aqui, empurrando ela, aqui, aqui e aqui. Correto? Agora, se a minha carga fosse negativa, agora eu vou ter que apagar aqui, ó. Se a minha carga fosse negativa, não é porque o campo está para cá que a carga vai vir para cá. Note que agora é positivo com negativo. A ideia é que quando eu colocar essa carga aqui, ela vai seguir essas linhas de campo aqui, ó. Essas aqui, deixa eu fazer em preto. Vai seguir essas linhas de campo aqui assim, ó. Essa e essa. Aquelas linhas que estão passando por ela. Só que aí, no caso, se a carga for positiva e aqui positiva, ela vai seguir essas linhas para cá. Se aqui for negativa, aqui positivo, que é o caso de agora, ela vai seguir essas mesmas linhas, só que no outro sentido, se aproximando da outra carga. Por que isso é importante? Considere esse problema aqui agora. Eu tenho uma carga positiva e uma outra carga positiva. E aí fica o seguinte questionamento. Como fica as linhas de campo quando eu tenho duas cargas positivas, uma perto da outra? Porque existe uma regra muito importante quando se trata das linhas de campo, linhas de força. A regra é a seguinte: jamais uma linha encosta na outra, tá? Se eu colocar uma outra carga aqui, as linhas elas vão se deformar, mas jamais uma linha cruza ou encosta
na outra, tá? É uma regrinha dentro da ideia de linhas de campo, linhas de força. Isso significa o seguinte: se essa carga não tivesse aqui, era de se esperar esse tipo de... vou fazer aqui assim, ó. Vou fazer mais um aqui ainda, que vai ser bom. Aqui e aqui. Se eu não tivesse essa carga, eu deveria ter esse tipo de linhas de campo, saindo, né, da carga. Correto? Só que a presença dessa carga tem um problema, porque essa carga também tem linhas saindo. Então vai ter uma linha assim, ó. E agora? As linhas elas não podem se cruzar. Se essa aqui tiver linha para cá, assim, e essa linha tiver linha para cá, assim, em algum momento essas linhas vão se cruzar. Isso é um problema. Para falar a verdade, não é o que acontece de verdade. As linhas não se cruzam em hipótese alguma. Então, o que acontece? O que acontece quando eu tenho duas cargas aqui? Eu vou ter o seguinte problema. As linhas, elas deformam, elas entortam. Então, se eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui, eu vou ter esse tipo de comportamento. Para cá tá normal, não tem problema, para cá também não tem problema, para cá não tem problema, para cá não tem problema, para cá não tem problema. Agora o problema começa quando eu vim para cá. Aqui também não tem problema, aqui não tem problema, para trás aqui não. Agora a questão está aqui nesse meio. O que vai acontecer? As linhas vão fazer isso aqui, ó. Opa, exagerei um pouquinho. Vou fazer uma linha aqui, ó, bem no meio. Vamos supor que as duas cargas sejam idênticas, sejam de mesmo valor, ok? Então tem uma linha aqui no meio, ó. Uma linha imaginária, depois eu apago ela. Então o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Vai acontecer esse tipo de comportamento. As linhas, elas vão se deformar de modo que elas não se encontram. Certo? E aí eu vou ter esse cara aqui no meio, ó. Esse vão aqui no meio. O que isso significa? Significa o seguinte. Primeiro, se eu conseguir colocar uma carga negativa aqui, uma carga negativa não, uma carga positiva, tá? É uma carga positiva. Note que aqui agora é tudo positivo, então todo mundo se repele. Só que esses dois aqui, eles não se movem, eles vão ficar fixos, eles estão presos. A única cara que se move aqui é esse aqui, certo? Se eu consigo colocar uma carga positiva aqui, para onde ela se move? Ela se move para cá, normal. Seguindo esse sentido. Se eu colocar uma carga negativa aqui, ó, ela se move seguindo esse sentido. Agora, o que acontece se eu colocar uma carga negativa aqui? Em teoria, se só existisse essa carga, vou repetir aqui embaixo, se só existisse essa carga, a linha de campo nessa região estaria mais ou menos assim, ó. E a carga deveria vir para cá. Correto? Essa carga aqui, ó, deveria vir assim. Só que note que a linha está torta e ele segue a linha, ok? Só que aí, no caso, a minha carga aqui é positiva. Positiva ele vai seguir a linha no sentido de se afastar da outra carga. Mas, aqui, ó, aqui assim, ó, ele vai vir para cá. Note que ele não vai vir mais em linha reta, ele vai vir entortando. Então, se eu coloco uma outra carga aqui assim, ó, ele vem para cá. Agora entra um ponto importante. Se vocês repararem, aqui no meio não tem nenhuma, porque eles vão abrindo, né? Aqui vai abrindo. O de lá vai abrindo, como é que fica aqui no meio? Se eu conseguir colocar uma carga exatamente aqui no meio, para onde ela vai? Para lugar nenhum. Por quê? Porque essa carga, vamos pensar da seguinte maneira, essa carga empurra o positivo para lá. Esse cara, devido a essa carga, vamos pensar só esses dois aqui, ó. Esse positivo, esse é positivo. A ideia é que eles se afastam, então eles deveriam fazer isso aqui. Certo? Só que esse é positivo e esse também é positivo. A ideia é que eles se afastam. Então esse cara deveria ir para lá. Correto? Esse aqui está empurrando esse para cá, esse aqui está empurrando esse para cá. Como ambos estão empurrando no sentido contrário, o que vai acontecer? É a ideia das forças, né? Forças, como as cargas aqui que eu falei no início, elas têm a mesma quantidade de carga, ok? Quer dizer que elas geram forças iguais. Forças iguais no sentido contrário se anulam. Então esse cara aqui, ele não sai do lugar.
E a prova que ele não sai do lugar é que não tem linha de campo passando por cima dele. A linha de campo faz isso aqui, ó. Não importa, elas sempre curvam. Nenhuma chega exatamente aqui no meio. Então, esse é um ponto importante. Lembrando que elas não se encostam, tá? Elas não se cruzam. Aqui eu desenhei, mas elas não se cruzam em nenhum momento, tá? Isso é um ponto interessante. O mesmo eu posso fazer quando eu estou considerando a seguinte situação. Eu tenho uma carga positiva, eu tenho uma carga negativa, ok? E agora, como é que fica as linhas de campo? As linhas de campo, elas sempre vão depender das cargas que estão ali. Se só tiver uma carga, aí fica fácil, fica abrindo ou fechando em relação à carga. Agora, quando tem mais de uma carga, a gente tem que fazer um desenho mais técnico, que seria o seguinte. Esse aqui, de novo, esse aqui assim, fazer assim. Para cá não tem problema, é saindo, saindo, saindo. Para cá também não tem problema, para cá não tem problema. O negócio é daqui para cá, porque vai mexer com esse cara aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, para cima não tem problema, para baixo não tem problema, para trás também não tem problema. Para cá não, para cá não. O negócio é aqui no meio, ó, quando eles vão, a princípio, as linhas vão se encontrar, certo? Ah, eu fiz aqui ao contrário, né? É para dentro. No caso do elétron não, da carga negativa, que também é um elétron, né? A carga negativa é para dentro, ok? Vou fazer aqui assim. Certo? Agora, e aqui no meio, como fica? Fica assim, ó. Esse aqui é para fora. Mas esse aqui é para dentro. Então, eles se juntam. Não tem problema aqui, ó. Não tem problema. Eles não se cruzam, eles se juntam, né? Então, mas olha só o que acontece. Esse aqui é para cá. Esse aqui que é interessante. Esse aqui é para cá. O elétron é para cá. Certo? Em teoria, eles se cruzariam aqui, ó. O elétron vindo aqui, o próton daqui, é negativo daqui, né? Campo negativo daqui, campo positivo daqui, eles se cruzariam nesse ponto. Mas, como eu disse, eles não se cruzam, eles se juntam. Então, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Não é nenhum e nem outro. Ele vai curvar. Ele vai curvar aqui assim para se juntar com o negativo. Então é isso que temos. Temos isso aqui, ó. Ele curva, 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 no intuito de encontrar um negativo, de se juntar com o negativo. Então a gente tem aqui, ó, positivo saindo, negativo entrando, e aonde essas linhas aqui se encontram, aqui no meio, elas se juntam e vai para o negativo. Note que já não está mais uma linha reta. Então se eu solto, isso é legal, se eu solto um próton aqui, ó, bem nesse ponto, para onde ele vai? Ele vai seguir a linha de campo. Ele vai vir aqui assim, ó. Próton, ó. Esse aqui é um próton, ou seja, uma carga positiva perto de outra carga positiva. A ideia é que eles se afastam. Então ele vai vir para cá. Só que ao vir para cá, aqui ele tem o quê? Uma carga negativa. E um próton, uma carga positiva, em relação a uma carga negativa, o que acontece? Eles se atraem. Então ele vai continuar vindo para cá. Então, só que a trajetória que ele vai fazer é essa aqui, ó, é a trajetória da linha de campo. Ele não vai fazer isso aqui em linha reta na direção da carga negativa. Não, ele vem para cá e depois vem para cá. Ele vai seguir essa trajetória, tá bom? Então, esse é um ponto importante das linhas de campo. Ele vai dizer a trajetória do movimento. Não quer dizer que esse aqui é positivo, que ele necessariamente ele vai que ele sempre vai se afastar da linha de campo. Depende, se eu colocar aqui agora um elétron, ele vai seguir a linha de campo, só que tentando se aproximar da carga positiva. Então ele vai vir para cá. Ok? Esse é um ponto importante. Agora que a gente entendeu, esclareceu melhor o conceito de linhas de campo, linhas de força, vamos entender o que acontece quando eu tenho um monte de elétrons de um lado e um monte de prótons do outro. Bem, então vamos montar aqui o nosso problema, que é o seguinte. Eu vou ter um objeto, pode ser uma plaquinha de metal, ok? Eu tenho aqui uma plaquinha de metal. E aqui eu tenho uma outra placa. Aqui. Certo?
Por que essas plaquinhas? Essas plaquinhas vai ser onde vai estar a minha carga. Nós aprendemos no início do ano que a gente consegue carregar os objetos através de 3 processos. A eletrização por atrito, a eletrização por condução e a eletrização por contato, certo? Então, nós podemos carregar de alguma maneira essas placas aqui, correto? Só que uma eu vou carregar positivamente. Então, essa daqui vai estar cheia de prótons. E a outra eu vou carregar negativamente. Então, essa daqui vai estar cheia de elétrons. Ok? A grande questão é, nós sabemos que dos prótons, as linhas de campo saem. E no caso dos elétrons, as linhas de campo entram. E também sabemos que se eu tiver 2 cargas, por exemplo, positiva, próximas, o que vai acontecer? Está aqui na vertical, vou colocar 3. O que vai acontecer com as linhas de campo aqui? Bem, essa daqui não vai ter problema de ter uma linha para baixo, correto? Essa aqui não tem problema. Essa daqui também não vai ter problema de ter uma linha para cima, correto? Essa daqui não vai ter problema de ter uma linha para direita, direita, direita. Nenhuma delas tem. Agora, o problema são as outras linhas, que são as que vão realmente se cruzar. A linha daqui, que ia subir assim, ó, a linha que subiria aqui assim, ela vai ter que entortar para cá, porque ela não pode cruzar aquela ali. Até entortar mais para baixo. Entortei muito em cima. Ela vai ter que entortar aqui assim para cá, ó. A linha que ia subir, ela vai ter que entortar de alguma maneira, para cá ou para cá. Por quê? Porque daqui de cima também entorta para cá e para cá. Note que aqui não tem cruzamento, ok? Da mesma maneira daqui, ó, entorta para cá, por quê? Para não cruzar com essa. As linhas elas não podem se cruzar. Eu não vou fazer a parte esquerda, porque senão o desenho vai ficar carregado e não é do nosso interesse. Eu estou analisando só para a direita. O que vai acontecer com relação à direita? As linhas daqui, ó, elas vão se entortando, mas nenhuma se cruza. Aqui já pode ir normal, né? Então note que nessa região aqui, ó, todas as linhas elas vão para horizontal. O que acontece de fato é que ao longo dessa plaquinha aqui, as minhas linhas de campo vão ter esse sentido. Por que vão ter esse sentido? Do positivo sai, do negativo entra. Eles se encontram aqui no meio e, no caso, formam uma coisa só. Então, as linhas saem do positivo e vão para o negativo. Agora, o ponto importante daqui é o seguinte. Existe uma coisa chamada efeito de borda. O efeito de borda é esse cara aqui assim, ó. Que faz isso aqui, ok? Que a gente não considera, não estuda esse cara, certo? Porque os efeitos de borda não tem como a gente prever muito bem. Agora, o que a gente sabe é o seguinte. Aqui no meio, onde todas as linhas estão bonitinhas, na horizontal, nós sabemos que o campo ele vai ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. O que isso significa? Se eu colocar uma carga aqui, por exemplo, eu coloco um próton aqui. Tudo bem? Se eu colocar um próton aqui, ele vai ser repelido por esses prótons e atraído por esses elétrons. Então eu espero que aconteça o quê? Que ele se mova. Em qual direção? Nessa direção. Certo? Agora, se eu colocar um elétron aqui, ele vai ser repelido por esses elétrons e atraído pelo próton. Um elétron ele se move no sentido contrário à linha, né? De modo geral. Então ele vai vir para cá. Certo? Vou colocar aqui em vermelho. Então, um próton se move para lá, para a direita, um elétron vai se mover aqui para a esquerda, nesse problema. Agora, um ponto super interessante é, independente de onde eu coloque uma carga, posso colocar uma carga aqui, posso colocar uma carga aqui, posso colocar uma carga aqui, independente do ponto onde eu coloco a carga, o campo vai ser sempre o mesmo.
Isso que é a definição de um campo uniforme. Nesse caso aqui, ó, isso não é verdade. Por quê? Porque nesse ponto, ok? O meu campo ele está na horizontal para a direita, ok? Agora, nesse ponto, ele já não está mais na horizontal, ele está um pouquinho inclinado, certo? Para cima e para a direita. Então, o que acontece é que eu posso até ter o mesmo módulo, o que nem sempre é verdade, porque se eu estiver mais perto da carga, o campo, o módulo, o valor dele é mais intenso, se eu estiver mais distante da carga, o valor diminui. Mas digamos que eu escolha 2 pontos que estejam relativamente perto da carga. Esse está perto da carga, esse está perto da carga. Eles têm o mesmo módulo, eles têm o mesmo valor de campo. É um campo forte, ok? Mas não tem a mesma direção e sentido. Já no campo uniforme, isso não é verdade. No campo uniforme, independente da posição que eu esteja, ok? Dentro dessa região, eu vou sempre ter o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. A importância disso, o que eu falei no início, que cai muito em questões, é o seguinte: como eu tenho sempre o mesmo módulo, direção e sentido, ou seja, o campo é sempre o mesmo valor, muitas questões elas vão falar, ó, considere o valor do campo tanto, ó, campo vale 20 Newton por Coulomb, ok? É um valor qualquer. Aí ele fala, ó, se eu coloco um próton aqui, vamos considerar esse próton, qual é a força que esse próton está sentindo? Porque eu pego, coloco o próton ali paradinho, de repente ele começa a andar. Nós aprendemos no primeiro ano que se eu coloco um objeto parado e ele de repente começa a andar, é porque tem uma aceleração. Se tem uma aceleração, é porque tem uma força. Então, existe uma força que empurra o próton desse para lá. Aí eu posso perguntar, ó, se eu coloco o próton exatamente nesse ponto, qual é a força que ele sente? Aí você tem que lembrar que força elétrica, ele sente uma força que é justamente uma força elétrica. Força elétrica é o campo vezes a carga. Eu te dei o valor do campo, vale 20. Eu te dei o valor da carga, certo? A carga, de certa forma, quando eu falo que aqui tem um próton, a gente não pode esquecer que a carga do próton e do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Não podemos esquecer disso, ok? Agora, a diferença é que o próton é positivo e o elétron é negativo, tá? Isso é importante. Então aqui, quando eu falo que é um próton que eu coloquei aqui, ó, coloquei um próton aqui, ele vai se mover para onde? Aí eu já estou te falando o valor da carga. Você não é obrigado a decorar essa constante. Se ele vai te falar, ó, considere a carga do próton tanto. Então você vai ter isso na sua questão. Então, ele te dá o valor do campo, te dá o valor do próton, você pega, multiplica os dois, você vai saber o valor da força. Da força elétrica, que vai dar um valor qualquer. Por que dessa questão? É porque, como você vai ter um resultado aqui e um valor da força, agora ele pode voltar no tempo para as suas questões de primeiro ano. Por quê? Se você sabe o valor da força, existe alguma outra força empurrando esse próton? Não. Aí você tem que lembrar, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Você consegue calcular a força aqui. Deu tanto, deu, sei lá, 40, 50, ou menos 30, não sei. Deu um valor qualquer, não fiz a conta. Aí você vai ver que a única força que existe aqui é a força elétrica. Se ela é a única força, então ela mesmo é a própria força resultante. Então a força elétrica você vai poder colocar aqui. Como o próton tem uma massa, ela é bem pequena, mas existe, eu posso jogar para cá e achar a aceleração. Eu achei a aceleração, aí começa uma cadeia de perguntas que eu posso fazer. Sabendo que a distância entre esses dois é tanto, qual é a velocidade com que ele chega, quanto tempo leva, aí volta para aquelas questões todas de cinemática que a gente aprendeu lá no primeiro ano. Não se assusta, tá? Porque o objetivo aqui agora não é a gente fazer essas questões doidas. É simplesmente você entender o conceito de campo elétrico uniforme, que é módulo, direção e sentido iguais, para uma região do espaço. Note que quando eu sair daqui, aqui já não é mais uniforme. Por quê? Porque aqui já tem outra direção e outro sentido, já começa a mudar. Então, isso você deve saber. Se você tem um campo elétrico uniforme, você pode calcular a força elétrica, tá? Que vai dar uma constante, já que o campo é constante. E aí, dessa força elétrica, você consegue fazer várias outras contas, ou o professor pode pedir várias outras contas, tá bom?
Isso é muita prática, você vai precisar praticar. Terceiro ano é muito exercício porque quanto mais exercício você vai fazer, mais você é acostumado a trabalhar com vetores, com sinais, você fica, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. Somar, subtrair, multiplicar e dividir não é fácil, é porque você já faz isso há muitos anos, ok? Agora, vetores, soma de vetores, subtração de vetores, multiplicação, essas coisas, tudo isso aqui são vetores. E é isso que complica, porque se fosse simplesmente jogar na fórmula, seria fácil, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula. Valeu!